Milionário arrogante. Gostava de maltratar os funcionários, até que se apaixona por uma de suas funcionárias e algo chocante acontece. Leonardo Montenegro era um nome que despertava medo. Aos 42 anos, ele era dono de um império empresarial que crescia a cada dia, mas sua reputação dentro da empresa não era das melhores. Conhecido por seu temperamento explosivo e falta de paciência, tratava seus funcionários como meros números, descartáveis e substituíveis. Para ele, respeito era conquistado pelo poder e pelo dinheiro, e ele tinha ambos. Seu escritório, no último andar de um dos arranha-céus mais luxuosos de São Paulo, refletia sua personalidade fria e imponente. Mármore negro no chão, vidros, blindados, móveis minimalistas e uma enorme parede de vidro que dava vista para a cidade abaixo. Dali de cima, ele olhava para o mundo com a certeza de que era inalcançável. "Se eu pago, eu mando", dizia constantemente, e sua voz carregava o peso de quem sabia que ninguém ousaria desafiá-lo. A equipe ao seu redor vivia pisando em ovos. Qualquer erro, por menor que fosse, era motivo para humilhação pública. Ele fazia questão de esmagar qualquer traço de fraqueza, porque no fundo acreditava que era assim que se formavam vencedores. Foi em um dia comum, entre relatórios, reuniões e gritos nos corredores, que ele a viu pela primeira vez. Clara, uma funcionária nova no setor administrativo, recém-contratada. Diferente dos demais, que evitavam até respirar perto dele, ela parecia indiferente. Fazia seu trabalho com eficiência, sem tremores nas mãos, sem olhos arregalados de medo. Ela não se curvava diante de sua presença intimidadora. Leonardo detestava isso e ao mesmo tempo não conseguia ignorá-la. O que aquela garota tinha que os outros não tinham? Ele não sabia, mas em breve essa pergunta mudaria sua vida para sempre. Leonardo Montenegro sempre acreditou que respeito era imposto pelo medo. Durante anos, essa filosofia lhe serviu bem. Ele dominava seus negócios com punho de ferro, dispensando compaixão e paciência. Funcionários entravam e saíam, alguns pedindo demissão, outros sendo demitidos por não atenderem suas expectativas. Ele não se importava. Para ele, pessoas eram peças substituíveis. Por isso, quando Clara apareceu, ele não prestou atenção nela de imediato. Mais uma funcionária entre tantas, mais um rosto que cedo ou tarde desapareceria. Mas então ele começou a notar. Diferente dos outros, Clara não demonstrava medo. Não abaixava a cabeça quando passava por ele no corredor, não tremia ao responder suas perguntas, nem tropeçava nas palavras quando era chamada para reuniões. Era educada, sim, mas sem bajulação. Fazia seu trabalho com precisão e eficiência, sem precisar de elogios ou reconhecimento. Isso o irritava. Leonardo sempre se orgulhou do poder que exercia sobre os outros. Ele gostava de ver as pessoas ansiosas, buscando sua aprovação. Gostava de perceber o efeito que sua presença causava. A tensão nos ombros dos funcionários, os olhares desviados, as mãos trêmulas segurando pranchetas e papéis. Mas Clara não lhe dava esse gosto. Certa manhã ele a chamou em sua sala. "Sente-se", ela obedeceu sem hesitar, mantendo uma postura impecável. Cabelos presos em um coque, roupa discreta, olhos castanhos que não denunciavam nada além de profissionalismo. "Quanto tempo você está aqui?", perguntou ele, fingindo desinteresse enquanto analisava alguns papéis sobre sua mesa. 2 meses. "Gosta do trabalho?" Sim, as respostas eram diretas, sem rodeios, sem bajulação. Ele estreitou os olhos. "A maioria dos funcionários aqui costuma ter medo de mim. Você não." Ela piscou, como se sua observação não fosse nada surpreendente. "Medo não melhora o desempenho de ninguém, Sr. Montenegro. Só paralisa." Leonardo sentiu algo estranho ao ouvir aquilo.
Uma mistura de irritação e admiração? Não. Ele não admirava funcionários. Ele os avaliava, os moldava ou os descartava. Mas Clara, ela não era como os outros. Os dias passaram. E sem perceber, Leonardo começou a observá-la mais de perto. Ele reparava no jeito que ela organizava documentos com precisão, no modo como digitava relatórios sem hesitação. Mais do que isso, começou a perceber pequenos detalhes, como Clara mexia no anel prateado no dedo sempre que estava concentrada. Como mordia levemente o lábio inferior quando lia algo importante. Isso o incomodava, ele não gostava de distrações. E Clara estava se tornando então decidiu que a testaria. Certa tarde, ao fim do expediente, enquanto Clara se preparava para sair, Leonardo a chamou novamente. Preciso que refaça este relatório para amanhã cedo, disse, entregando uma pasta. Ela pegou o documento, folheou rapidamente e ergueu os olhos para ele. Senhor, este relatório já está correto. Ele sorriu de canto. Quero que o faça de novo. Algum problema com os dados? Ele se inclinou na cadeira, cruzando os dedos sobre a mesa. Não, apenas quero que o faça novamente. Foi um teste. Ele queria ver sua reação. Qualquer outro funcionário teria engolido a frustração e obedecido sem questionar. Mas Clara, ela o encarou por um segundo. Depois respirou fundo e disse: farei novamente. Mas sugiro que revise este primeiro. Não é produtivo refazer um trabalho já correto. Ela virou-se e saiu da sala, deixando Leonardo imóvel. Ninguém nunca havia feito aquilo antes. Ninguém nunca havia ousado questioná-lo daquele jeito. E, pela primeira vez em anos, Leonardo Montenegro sentiu algo que não sabia nomear. O que era aquilo? Fascínio? Raiva? Interesse? Ele não sabia. Mas sabia que Clara estava começando a se tornar um problema. E problemas precisam ser resolvidos. Leonardo Montenegro nunca permitiu que alguém o desafiasse. Durante toda a sua vida, ele construiu um império baseado na força e na autoridade absoluta. Acreditava que sua palavra era lei e que todos ao seu redor deviam obedecer sem questionar. Mas Clara não era como os outros. Nos dias seguintes ao episódio do relatório, ele percebeu que sua atenção estava presa nela de um jeito irritante. Ele tentava se convencer de que era apenas curiosidade, uma necessidade de entender como alguém conseguia ignorar sua presença e seguir trabalhando como se ele fosse apenas mais um chefe comum. Mas aquilo era uma mentira. Havia algo mais. Ele começou a observá-la de longe. Durante reuniões, seus olhos sempre encontravam Clara em algum canto da sala, tomando notas com calma, sem demonstrar o nervosismo que os outros funcionários sentiam perto dele. No corredor, ele a via conversando com colegas, sempre mantendo um tom educado, mas sem nunca se colocar em uma posição submissa. Ela era diferente, e isso o incomodava. O jantar que não deveria ter acontecido na sexta-feira, ao fim do expediente, Leonardo fez algo que nunca fazia. Ele esperou Clara na saída da empresa. Ela saiu do prédio com seu passo firme de sempre, a bolsa no ombro, os cabelos presos em um coque bem feito. Quando o viu parado ali, encostado em seu carro de luxo, franziu a testa. Senhor Montenegro. Ele abriu a porta do carro e indicou o interior com um gesto. Entre. Ela cruzou os braços. Com todo respeito, eu já terminei meu expediente. Leonardo sorriu de canto. Não é trabalho. Quero conversar. Clara hesitou por um instante. Então respirou fundo e entrou no carro. O restaurante que ele escolheu era o mais sofisticado da cidade. Um lugar onde empresários e políticos fechavam acordos milionários, enquanto degustavam vinhos caros e pratos exclusivos. Leonardo percebeu que Clara não se impressionou com o ambiente luxuoso. Eles se sentaram e ele foi direto ao ponto. Você não tem medo de mim. Ela ergueu os olhos do cardápio e o encarou.
Isso é um problema. Leonardo estreitou os olhos. Não estou acostumado. Talvez devesse estar, respondeu ela pegando sua taça de vinho com elegância. Ele soltou uma risada baixa. Você gosta de testar limites, não é? Clara pousou a taça sobre a mesa e o olhou nos olhos. Não, eu apenas não aceito ser tratada como inferior. Aquelas palavras o atingiram de um jeito inesperado. Leonardo nunca havia conhecido alguém que tivesse coragem de dizer isso para ele, e pela primeira vez ele sentiu que estava diante de alguém que poderia realmente enxergá-lo além do dinheiro, além do poder, além da máscara que usava todos os dias. A conversa seguiu, e para sua própria surpresa, ele se pegou rindo. Rindo de verdade, sem a habitual arrogância. Clara não tentava impressioná-lo, não fazia perguntas bajuladoras sobre sua riqueza. Falava sobre livros, sobre lugares que gostaria de conhecer, sobre a vida de uma forma que Leonardo nunca havia parado para pensar. Quando o jantar terminou, ele a levou de volta para casa. No carro, antes de descer, Clara olhou para ele e disse algo que o fez perder o fôlego. Você se acha um homem poderoso, Sr. Montenegro, mas no fundo parece mais perdido do que qualquer um dos seus funcionários. Ela abriu a porta e saiu. Leonardo ficou ali, imóvel, sentindo seu mundo virar de cabeça para baixo. Ninguém nunca havia dito aquilo para ele, e pela primeira vez ele se perguntou, e se Clara estivesse certa? Leonardo Montenegro sempre se viu como um homem impenetrável. Nada o abalava, nem crises, nem traições empresariais, nem a solidão de sua própria arrogância. Ele acreditava que sentimentos eram fraqueza, que apego era um luxo que ele não podia se permitir. Mas Clara estava desafiando tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. Nos dias seguintes ao jantar, ele tentou voltar à sua rotina normal. Tentou agir como se nada tivesse acontecido, como se as palavras dela não estivessem ecoando em sua mente como um veneno lento. No fundo, parece mais perdido do que qualquer um dos seus funcionários. Aquilo o irritava. O pior era que, pela primeira vez na vida, ele não conseguia simplesmente ignorar algo que o incomodava. Ele começou a se pegar olhando para Clara sem perceber. Durante reuniões, sua atenção se desviava para ela, para a forma como anotava informações sem hesitação, para o modo como seus olhos analisavam tudo ao redor com precisão. Mas não era apenas o jeito profissional dela que o intrigava. Ele começou a perceber coisas que antes não notava. Pequenos detalhes que de algum modo o afetavam mais do que deviam. Como Clara sempre ajeitava a alça da bolsa no ombro esquerdo antes de sair do escritório. Como ela tomava café sem açúcar, fazendo uma leve careta antes do primeiro gole. Como às vezes seu olhar ficava distante, como se carregasse algo dentro de si que ninguém mais podia ver. Aquilo o deixava louco. Porque Leonardo Montenegro não era um homem que se permitia distrações. E Clara estava se tornando mais do que uma distração. A noite que mudou tudo naquela sexta-feira, ele saiu do trabalho mais tarde que o normal. O prédio estava quase vazio quando decidiu dar uma última olhada nos relatórios antes de ir para casa. Mas ao passar pelo corredor, avistou Clara sentada sozinha em sua mesa. Ela não parecia notar sua presença. Estava ali, olhando para a tela do computador, mas com um olhar perdido. Diferente da firmeza de sempre, agora ela parecia cansada. Leonardo franziu a testa. Algo estava errado. Por que ainda está aqui? Perguntou, quebrando o silêncio. Clara piscou, como se despertasse de um transe. Eu só queria terminar um relatório antes de ir. Mas sua voz não tinha a mesma confiança de sempre. Ele percebeu que seus olhos estavam um pouco vermelhos. Ela tinha chorado, e isso o atingiu de um jeito que ele não esperava. Leonardo nunca se importava com problemas dos funcionários. A vida pessoal deles não era problema seu. Mas, naquele momento, algo dentro dele gritou para que ele fizesse algo. Venha comigo,
disse ele sem dar tempo para que ela recusasse. Ela hesitou por um instante, mas por algum motivo obedeceu. Confissões. Em uma noite chuvosa, eles entraram no carro e Leonardo dirigiu sem rumo por um tempo. A cidade estava iluminada pelas luzes dos prédios e a chuva fina no vidro dava um ar quase melancólico à noite. Por fim, ele parou em um mirante afastado, de onde era possível ver toda São Paulo. Clara olhou pela janela surpresa. Nunca pensei que você gostasse desse tipo de lugar. Leonardo soltou um riso baixo. Nem eu. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregava um peso que ambos podiam sentir, até que ele quebrou o silêncio. O que aconteceu? Clara hesitou, mas então soltou um suspiro profundo. Minha mãe está doente. Os médicos não sabem quanto tempo ela tem. Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele não era bom em lidar com esse tipo de coisa. Nunca foi. Ele era um homem de soluções, de números, de lógica. Mas ali, naquele carro, diante daquela mulher que o desafiava de todas as formas, ele não sabia o que dizer. Eu sinto muito, Clara sorriu de lado. Você não precisa dizer isso só por educação. Não é por educação. Sua voz saiu mais firme do que ele esperava. Ela o olhou e naquele momento ele sentiu como se estivesse nu. Como se Clara conseguisse ver algo dentro dele que ele passara anos escondendo. E então, sem pensar, ele perguntou: "O que eu posso fazer?" Clara sorriu de leve. "Nada, Leonardo. Algumas coisas na vida não podem ser consertadas com dinheiro." Aquilo o atingiu como um soco no estômago, porque era verdade, e era a primeira vez que ele se sentia impotente. Mas ao mesmo tempo, era a primeira vez em muito tempo que ele se sentia humano. E isso o assustava mais do que qualquer coisa. Leonardo Montenegro nunca pensou que estaria ali, parado ao lado de uma mulher que, há poucos meses, era apenas mais um nome entre tantos funcionários da sua empresa. Mas Clara não era só mais uma. Ele sabia disso agora. Os dias seguintes àquela noite no Mirante foram diferentes. Algo havia mudado entre os dois, mesmo sem palavras diretas sobre o assunto. Leonardo começou a perceber que Clara ocupava sua mente de um jeito irritante, desestabilizador. Ele sempre teve controle sobre tudo, mas não sobre ela, e isso o enlouquecia. Ele tentava seguir sua rotina como sempre, mas agora seus dias tinham algo novo. Ele se pegava esperando vê-la. Nos corredores, nas reuniões, no escritório. E quando ela não estava por perto, ele sentia falta. O pior de tudo era que ele não conseguia entender por que isso estava acontecendo. Não era só desejo. Ele já havia tido inúmeras mulheres ao longo da vida, todas lindas, elegantes, sofisticadas, mas nenhuma delas tinha conseguido prender sua atenção depois de 1 ou 2 semanas. Clara era diferente. Não tentava agradá-lo. Não buscava sua aprovação, não se impressionava com sua fortuna e, de alguma forma, ela estava quebrando sua armadura pouco a pouco. Naquela manhã, Leonardo estava em sua sala, analisando relatórios de investimentos, quando decidiu chamar Clara. Ela entrou pouco depois, sempre com aquele olhar firme, sem traços de insegurança. "Senhor Montenegro", ele largou os papéis e cruzou os dedos sobre a mesa. "Quero que tire alguns dias de folga." Ela franziu a testa. "Desculpe, o quê?" "Você ouviu. Vá ficar com sua mãe." Clara piscou, surpresa. "Eu não pedi folga." "Eu sei, mas você precisa." Ela o encarou por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. "Por que está fazendo isso?" Leonardo soltou um suspiro impaciente. "Porque eu posso. Porque eu quero. Porque..." Ele hesitou. Como explicar algo que nem ele mesmo compreendia? Por fim, ele disse simplesmente: "Porque você merece." Clara continuou olhando para ele como se tentasse enxergar além das palavras. Então, respirou fundo e assentiu. "Obrigada." Ela se virou para sair, mas antes de alcançar a porta, Leonardo falou algo que a fez parar no meio do caminho. "Clara." Ela se virou, esperando que ele continuasse.
Ele abriu a boca, mas as palavras pareciam travar na garganta. Por fim, ele apenas balançou a cabeça. Nada. Vá, ela assentiu novamente e saiu. E, assim que a porta se fechou, Leonardo percebeu que havia cometido um erro, porque pela primeira vez ele queria que alguém ficasse, e isso o assustava. O passado, que ele não queria encarar naquela noite, sozinho em seu apartamento luxuoso, Leonardo abriu uma garrafa de uísque e se permitiu lembrar. Lembrar de algo que passara anos enterrando. Sua mãe, uma mulher forte, determinada, mas que sempre viveu na sombra do pai de Leonardo. Um homem frio, autoritário, que só se importava com trabalho e dinheiro. Leonardo cresceu ouvindo que emoções eram fraqueza, que ser rígido era a única forma de vencer na vida. Ele passou anos tentando provar ao pai que era forte o suficiente, inteligente o suficiente, implacável o suficiente. E, no fim, se tornou exatamente aquilo que odiava. Mas agora havia Clara. E, pela primeira vez, ele se perguntava se ainda havia tempo para mudar. O encontro no hospital 2 dias depois, Leonardo fez algo que nunca imaginou que faria. Sem avisar, pegou seu carro e dirigiu até o hospital onde a mãe de Clara estava internada. Ele não sabia exatamente o que estava fazendo ali. Talvez só quisesse vê-la. Talvez só quisesse ter certeza de que ela estava bem. Quando chegou, encontrou Clara sentada em um dos bancos do corredor, com os braços cruzados e um olhar cansado. Ela o viu e piscou, surpresa. "O que está fazendo aqui?" Ele deu de ombros. "Tá passando?" Ela soltou um riso fraco. "Você não passa por hospitais públicos, Montenegro?" Ele olhou ao redor. O lugar era simples, longe dos hospitais particulares onde ele sempre fora tratado. Pessoas andavam de um lado para o outro. Médicos corriam entre emergências. O cheiro de remédio e desinfetante estava por toda parte. Então ele a olhou novamente. "Como ela está?" Clara suspirou. "Estável, mas os médicos não são otimistas." Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele não sabia o que dizer. Nunca soube lidar com essas situações. Então, em um impulso, ele simplesmente sentou ao lado dela. E ficaram ali, em silêncio. Mas naquele momento, palavras não eram necessárias. Naquele momento, Clara percebeu que talvez, por trás do homem arrogante e implacável, houvesse alguém que ainda podia sentir. E Leonardo percebeu que, pela primeira vez na vida, ele queria ser esse homem. Mas o destino tinha outros planos, porque algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Os corredores do hospital pareciam mais frios naquela noite. O ar carregava uma mistura de desinfetante e cansaço, um cheiro que se impregnava na pele e na alma de quem esperava notícias. Leonardo Montenegro nunca havia esperado por ninguém. Ele sempre foi o tipo de homem que fazia as pessoas esperarem por ele. Mas ali estava ele, sentado ao lado de Clara, sem pressa, sem exigir nada, apenas estando presente. Clara segurava um copo de café frio nas mãos, os dedos apertando o isopor, como se aquilo fosse a única coisa que a mantinha firme. O silêncio entre os dois não era desconfortável, mas carregava um peso invisível. Então, de repente, um som cortou aquele momento. Bip, bip, bip. O monitor de batimentos cardíacos disparou dentro do quarto onde a mãe de Clara estava internada. Não! Clara se levantou de um salto. Antes que pudesse dar um passo, médicos e enfermeiros invadiram o quarto, fechando a porta na sua frente. "Mãe!" Leonardo a segurou pelo braço quando ela tentou avançar. "Deixe-os trabalhar. Eu preciso ficar com ela." Clara lutou contra o aperto, mas Leonardo não a soltou. "Clara!" Sua voz saiu firme, mas com um tom que ele nunca usava. Preocupação genuína. Os segundos se arrastaram como horas. O barulho das máquinas, as vozes agitadas dos médicos, o som abafado da tentativa desesperada de trazer alguém de volta. Então, silêncio. A porta se abriu e um médico saiu.
Seu rosto dizia tudo antes mesmo de ele falar. Sinto muito. Clara cambaleou para trás e Leonardo a segurou antes que ela caísse. A mãe dela se foi. A dor do adeus Clara não chorou imediatamente. Ficou ali, parada, olhando para o nada, como se seu corpo tivesse desligado. Ela se foi. Sua voz saiu num sussurro, quase inaudível. Leonardo sabia o que era perder alguém, mas não sabia o que dizer. Ele sempre resolveu problemas com dinheiro, com ordens, com soluções diretas, mas não existia solução para aquilo. Vamos sair daqui. Clara não protestou quando ele a guiou para fora do hospital. O ar fresco da madrugada bateu contra o rosto dela, mas ela continuava sem reação. Então, como se algo dentro dela finalmente tivesse quebrado, ela desabou. Os soluços vieram violentos, incontroláveis. Leonardo, que nunca havia sido um homem, Jafetos, fez a única coisa que sentiu ser certa. A puxou para seus braços. Ela agarrou sua camisa, chorando contra seu peito, e ele ficou ali, segurando-a, sem dizer nada, porque sabia que palavras não adiantariam. Aquela noite mudou tudo, mas o destino ainda tinha um golpe final para dar. O testamento que ninguém esperava. Os dias que se seguiram foram um borrão para Clara. O funeral foi pequeno, apenas algumas poucas pessoas próximas. Leonardo permaneceu ao lado dela o tempo todo, sem forçar sua presença, mas também sem sair de perto. Foi só depois do enterro que tudo ficou ainda mais estranho. Clara recebeu um telefonema. Um advogado queria vê-la. Curiosa e sem entender o motivo, ela foi até o escritório indicado. E quando chegou lá, seu mundo virou de cabeça para baixo. O advogado entregou a ela um envelope lacrado. Sua mãe me procurou há alguns meses. Ela queria garantir que você tivesse algo seguro depois que ela se fosse. Clara franziu a testa. Mas nós não tínhamos nada. Não havia bens, não havia dinheiro. O advogado hesitou antes de responder. Na verdade, havia. Ele abriu uma pasta e colocou alguns documentos sobre a mesa. Clara pegou o primeiro deles e começou a ler. E então, seu coração parou, porque o nome que estava no documento era Leonardo Montenegro. O segredo que veio à tona Leonardo estava em sua cobertura quando recebeu a ligação. Você mentiu para mim. A voz de Clara estava fria, diferente de qualquer tom que ele já ouvira antes. Ele franziu a testa. Clara, o que aconteceu? Você sabia o tempo todo e nunca me disse nada. Do que você está falando? Houve uma pausa. Então, ela disse as palavras que o fizeram sentir o chão sumir sob seus pés. Minha mãe trabalhava para sua família. E você foi o responsável por demiti-la. Silêncio. Leonardo sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Onde você está? Podemos conversar pessoalmente. Não. Eu só queria que soubesse que eu descobri. Clara, e eu nunca vou perdoar você. A ligação caiu. Leonardo ficou ali, parado, segurando o telefone, sentindo algo que nunca havia sentido antes. Medo. Porque ele sabia que, desta vez, talvez fosse tarde demais para consertar as coisas. Leonardo Montenegro sempre foi um homem de ação. Quando algo saía do controle, ele resolvia. Se um contrato ameaçava ruir, ele renegociava. Se um concorrente ousava ultrapassá-lo, ele contra-atacava sem hesitação. Mas Clara não era um contrato. Ela não era um negócio que ele podia recuperar com dinheiro e influência. Ela era uma ferida aberta em seu peito. E pela primeira vez na vida, ele não sabia como cicatrizá-la. A última coisa que ele queria era feri-la. Mas agora, ele era o vilão da história. E o pior, ele sabia que ela tinha razão. O passado que ele quis enterrar depois da ligação de Clara, Leonardo ficou em sua cobertura por horas, encarando o copo de uísque intocado sobre a mesa.
Ele nunca pensou que aquele dia voltaria para assombrá-lo, mas agora tudo fazia sentido. A mãe de Clara, ele lembrava dela. Anos atrás, quando ele ainda era apenas um jovem executivo tentando provar seu valor ao pai, ele havia tomado uma decisão fria e calculada. A empresa estava passando por uma reestruturação e, entre tantos cortes, estava uma funcionária do setor administrativo. Uma mulher chamada Marina Almeida. Na época, foi apenas mais um nome riscado da lista. Mas agora, ele sabia o que aquilo significava. Aquela demissão não foi apenas um detalhe sem importância, foi o que destruiu a vida de uma família. Clara, por sua vez, estava no apartamento simples onde morava com a mãe. Ou melhor, onde morava. Agora, o silêncio do lugar a engolia. Ela olhava para os papéis sobre a mesa, tentando processar tudo. Sua mãe trabalhara para a família Montenegro. E quando foi demitida, a vida das duas desmoronou. Ela lembrava das noites em que Marina chorava, tentando esconder as lágrimas da filha, das contas acumulando, do desespero para encontrar outro emprego. E o homem responsável por tudo aquilo era o mesmo homem que agora dizia se importar com ela. Era ironia ou crueldade? Ou pior, ele sabia o tempo todo. A dor no peito de Clara era sufocante. Parte dela queria acreditar que Leonardo não tinha ideia, mas outra parte gritava que aquilo não importava mais. O fato era um só: ele fez parte do que destruiu sua mãe. E agora ele tinha que pagar por isso. 2 dias depois, enquanto Leonardo afundava em pensamentos, Clara apareceu no prédio de sua empresa, sem avisar, sem marcar horário, sem pedir permissão. Ela entrou na recepção de cabeça erguida, ignorando os olhares curiosos dos funcionários. Preciso falar com Leonardo Montenegro, agora. A recepcionista hesitou. O senhor Montenegro está em reunião, eu posso agendar. Agora. A firmeza na voz de Clara fez a mulher engolir em seco. Menos de 1 minuto depois, a secretária de Leonardo apareceu e a conduziu até o escritório principal. Quando Clara entrou na sala, encontrou Leonardo de pé perto da janela, olhando para a cidade. Ele se virou ao ouvi-la, e ali estava ela, forte, furiosa e mais linda do que nunca. Mas ele não teve tempo de se perder nela, porque a primeira coisa que Clara fez foi jogar os papéis sobre a mesa dele. Leia. Leonardo pegou os documentos. Reconheceu o nome da mãe dela imediatamente e então encontrou sua própria assinatura no final da página. Ele fechou os olhos por um instante, não precisava ler. Ele já sabia. Eu sei. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Clara soltou um riso amargo. Então você sabia o tempo todo e nunca me disse nada. Ele levantou os olhos para ela. Não, eu não sabia. Não até agora. Ela cruzou os braços. Conveniente, não acha? Leonardo respirou fundo. Eu era jovem. Estava tentando provar ao meu pai que era capaz de tomar decisões difíceis. Para mim, eram apenas números em uma planilha. Clara o olhou como se estivesse diante de um estranho. Você acabou com a vida da minha mãe, Leonardo. Aquelas palavras foram um golpe. Porque ele sabia que eram verdadeiras. Ele não era um homem que pedia desculpas, mas naquele momento sabia que precisava dizer: me perdoe. Os olhos de Clara brilharam com lágrimas, mas ela piscou rapidamente, recusando-se a deixá-las cair. Você acha que um me perdoe apaga tudo? Leonardo se aproximou um passo. Não, eu sei que não, mas eu preciso que você acredite que eu nunca quis machucar você. Ela o encarou por um longo tempo. Então, soltou um suspiro trêmulo. Você já machucou, e eu não sei se consigo perdoar isso. Ela se virou para sair. E naquele momento, Leonardo sentiu algo que nunca havia sentido antes. Pânico. Ele sempre teve tudo ao seu alcance. Mas agora, pela primeira vez, estava prestes a perder algo que realmente importava. Então, sem pensar, ele a segurou pelo pulso. Clara, me deixe provar que posso consertar isso. Ela o olhou nos olhos. Algumas coisas não podem ser consertadas, Leonardo.
Algumas coisas não têm volta. E com isso, ela puxou o braço e saiu. Leonardo ficou ali, parado, sentindo um vazio que nunca havia sentido antes. E pela primeira vez, ele percebeu que não era o homem mais poderoso do mundo. Ele era apenas um homem que tinha tudo e que agora talvez tivesse perdido a única coisa que realmente importava. Os dias seguintes foram um inferno para Leonardo Montenegro. Ele, que sempre foi um homem no controle de tudo, agora estava perdido. Pela primeira vez na vida, sentia o peso de algo que dinheiro nenhum poderia resolver. Clara o evitava. Não atendia às suas ligações. Não aparecia na empresa. Era como se ela tivesse sumido da sua vida da mesma forma que havia entrado, sem pedir permissão. E isso o enlouquecia. Leonardo nunca sentiu medo de perder nada. Ele sempre soube que se algo se desfazia, ele conseguia algo melhor. Mas com Clara era diferente. Ele a queria de volta, não porque ela era uma conquista, mas porque sem ela tudo parecia vazio, e isso o aterrorizava. Leonardo já tinha perdido as contas de quantas vezes tentou falar com Clara. Então, naquela noite, ele fez algo que nunca pensou que faria. Ele foi até o apartamento dela. Quando bateu na porta, esperava que ela o ignorasse, ou que o expulsasse. Mas quando a porta se abriu, a Clara que apareceu diante dele não era a mulher forte e inabalável que ele conhecia. Era alguém devastado. Seus olhos estavam vermelhos, as olheiras profundas. Seu rosto mostrava cansaço, e naquele instante ele percebeu que não era o único que estava sofrendo. "O que você está fazendo aqui?" A voz dela saiu rouca. Leonardo hesitou por um momento. "Eu precisava ver você. Precisava falar com você." Ela suspirou, fechando os olhos por um instante. "Não há mais nada para ser dito. Você não pode mudar o passado, Leonardo." Ele deu um passo à frente. "Mas posso mudar o agora. Me deixe ajudar você." Ela soltou um riso amargo. "Ajudar? Como? Vai me dar dinheiro? Vai tentar comprar minha dor como faz com tudo o que não pode controlar?" Aquilo doeu, mas ele sabia que ela tinha razão. Ele sempre usou dinheiro e poder para resolver problemas. Mas Clara nunca quis nada disso, e era exatamente por isso que ele a amava. Sim, ele a amava, e só agora ele percebia isso com clareza. "Não estou aqui para oferecer dinheiro, Clara. Estou aqui porque me importo com você. Porque eu não consigo mais fingir que posso seguir em frente sem você." Ela desviou o olhar, cruzando os braços. "Leonardo, eu não sei se consigo perdoar você." Ele se aproximou mais um passo, hesitante. "Eu não estou pedindo que me perdoe agora. Só estou pedindo uma chance." Clara o olhou nos olhos, e por um momento ele achou que ela fosse ceder. Mas então, algo dentro dela se fechou. "Eu não posso, Leonardo. Não agora." Ele sentiu um aperto no peito, mas assentiu. "Eu entendo." Ele realmente entendia. E pela primeira vez, percebeu que se realmente a amava, precisaria respeitar seu tempo. Os dias se passaram. Leonardo decidiu dar espaço a Clara, mesmo que isso o matasse por dentro. Mas então algo aconteceu. Certo dia, enquanto revisava alguns contratos antigos, encontrou um documento que nunca havia prestado atenção antes. Era um relatório de reestruturação da empresa, o mesmo que ele assinou anos atrás, quando a mãe de Clara foi demitida. Mas algo chamou sua atenção. O responsável por solicitar a demissão de Marina Almeida não foi ele, foi seu pai. Seu nome estava lá apenas como formalidade, porque na época ele ainda não tinha poder para tomar decisões finais. Leonardo sentiu um frio na espinha. Ele passou anos acreditando que ele era o culpado. Mas, na verdade, seu pai havia decidido aquilo. E agora, seu pai estava morto. O que significava que ele nunca poderia questioná-lo. Mas ele poderia consertar as coisas com Clara. Leonardo não perdeu tempo. Na mesma noite foi atrás de Clara. Dessa vez, ela o recebeu com menos resistência. Mas ainda havia dor em seus olhos. Ele entregou os documentos a ela. "Eu preciso que veja isso."
Clara pegou os papéis com desconfiança e, conforme lia, seu rosto foi mudando. Isso significa que... Não foi você? Sua voz saiu baixa, incerta. Leonardo assentiu. Eu assinei o documento sem questionar. A culpa ainda é minha. Mas agora eu sei que meu pai foi quem tomou a decisão. Clara apertou os papéis contra o peito. Eu passei anos odiando você. Eu sei. E agora eu não sei mais o que sentir. Leonardo hesitou antes de dizer. Não precisa decidir nada agora. Mas eu precisava que soubesse a verdade. O silêncio se instalou entre eles, até que finalmente Clara deu um passo à frente. E então, pela primeira vez, ela chorou nos braços dele. Leonardo a segurou, sem dizer nada, apenas sentindo aquele momento, e naquele instante soube que, talvez, ainda houvesse esperança para os dois. Mas algo ainda estava por vir, algo que mudaria suas vidas para sempre. O sol estava começando a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons quentes de laranja e dourado. Era um fim de tarde calmo, mas para Clara e Leonardo era o início de algo novo, algo que, até aquele momento, parecia impossível. Eles se encontraram naquele parque silencioso, onde as árvores altas pareciam guardar segredos e histórias antigas. O vento suave balançava as folhas, e por um momento, Clara se permitiu respirar fundo, como se tentasse deixar ir todo o peso dos últimos meses. Leonardo a observava de longe, seu coração batendo descompassado. Ele sabia que essa era a chance que ele tinha, talvez a última, de realmente se redimir. Não apenas por tudo que havia feito, mas pela dor que ele causou e que agora ambos compartilhavam. Clara, eu não sei o que mais dizer. A voz dele estava baixa, quase como se ele temesse quebrar a quietude ao redor deles. Ela não o interrompeu, mas seus olhos estavam focados no horizonte, como se tentasse decifrar o que estava além da linha do céu. Eu não espero mais palavras, Leonardo. O que eu preciso é de tempo. Ela finalmente falou, sua voz suave, mas firme. Leonardo não hesitou. Ele sabia que o tempo era a única coisa que ele não poderia apressar. Ele teria que esperar. Esperar e, talvez, viver a dor de uma esperança silenciosa. Ele deu um passo à frente e se sentou ao lado dela, mas não disse mais nada. Não havia mais nada a ser dito. O que restava entre eles agora era a confiança que, aos poucos, estava começando a se reconstruir, tijolo por tijolo, pacientemente. Nos dias que se seguiram, Leonardo e Clara tentaram encontrar um equilíbrio. Não estavam juntos, mas também não estavam separados. Eles compartilhavam conversas pequenas, risadas raras e um conforto silencioso que, para ambos, significava muito mais do que palavras poderiam expressar. Clara começou a perceber algo que ela nunca imaginou que sentiria: a necessidade de realmente confiar em Leonardo. Ela havia passado tanto tempo carregando a dor e o peso da traição, da perda e da raiva, que não se dava conta de como seus sentimentos podiam ser mais complexos. Ele havia machucado a sua mãe e ela jamais poderia esquecer isso. Mas também havia algo em seu coração que ainda se perguntava: será que a vida não pode dar segundas chances? Ela não tinha todas as respostas, mas algo dentro dela dizia que talvez fosse hora de deixar o passado para trás. Não para esquecer, mas para permitir que o perdão, por mais difícil que fosse, germinasse. E então, uma manhã, enquanto o sol entrava pela janela da sala de estar de Clara, ela recebeu uma mensagem de Leonardo. Clara, preciso falar com você, às 10 horas, no nosso parque. Ela hesitou por um momento e a ansiedade a invadiu, mas, como se tivesse tomado uma decisão interna, ela respondeu: estarei lá, às 10 horas em ponto. Clara chegou ao parque. O vento estava mais forte naquele dia, e as folhas dançavam ao ritmo de uma melodia suave que parecia embalar os dois. Quando ela o viu, Leonardo estava ali, sentado em um banco sob uma árvore, esperando.
Ele levantou-se assim que a viu se aproximando. Não havia mais distância entre eles. Não havia mais o que esconder. Eu sei que você está com medo, Clara. Eu também estou. As palavras de Leonardo eram sinceras e Clara não podia negar o quanto isso a tocava. Ela o olhou com um misto de emoções conflitantes. Medo? De quê? Sua voz estava trêmula, mas ela se manteve firme. Ele deu um passo mais perto. Medo de tentar e falhar. Medo de achar que estamos indo contra o impossível. Mas eu preciso que saiba, eu sou diferente agora. Eu sou alguém que aprendeu, e não por causa da dor que você me causou, mas por causa da dor que eu causei a você. Clara respirou fundo e fechou os olhos por um momento, como se tentasse afastar o turbilhão de sentimentos. Quando ela abriu os olhos, viu Leonardo ali, vulnerável, sem suas máscaras de poder, sem os muros que sempre levantou em torno de si. Ele estava diante dela como um homem que havia sido quebrado e de alguma forma reconstruído. Eu nunca imaginei que poderia confiar em você novamente, Leonardo. Mas algo mudou. Não posso esquecer tudo o que aconteceu, mas posso tentar construir algo novo com você. Se você me der essa chance, ela falou essas palavras com um peso no peito, mas também com uma leveza inesperada. Talvez naquele momento, Clara estivesse deixando o perdão tomar o lugar da raiva. Talvez ela finalmente estivesse permitindo que o amor e a redenção tivessem um papel. Leonardo deu um passo em sua direção, agora com um sorriso genuíno no rosto. Algo que ele não sabia que poderia fazer. Até agora. Você me deu o maior presente, Clara. E a única coisa que eu sei é que não importa o que aconteça, eu não vou te perder novamente. Ela olhou para ele e pela primeira vez sentiu que o futuro não estava mais cheio de sombras, mas sim de possibilidades. Ela estendeu a mão para ele. Leonardo segurou sua mão com firmeza, sem hesitar. Era um gesto simples, mas carregava a promessa de um recomeço. E ali, no silêncio do parque, com o som das folhas caindo ao seu redor, eles finalmente se deram uma chance. Clara e Leonardo, dois corações que se partiram e se reconstruíram, que agora começavam a escrever um novo capítulo de suas vidas. Eles sabiam que não seria fácil. Sabiam que o caminho à frente estaria cheio de desafios e momentos de dúvida. Mas juntos poderiam enfrentar tudo. O passado não podia ser apagado, mas o futuro ainda era deles para construir. E pela primeira vez, Clara e Leonardo estavam prontos para tentar, prontos para viver a história de um amor que poderia, de alguma forma, sobreviver a tudo.